Boa noite a todos os irmãos e amigos que fazem a Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela e a todos aqueles que agora estão me escutando nessa noite de quarta-feira. Eu queria falar da minha alegria de estar aqui com vocês e o meu desejo inicial é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja presente no coração de todos vocês. Eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no Salmo 130. Se a sua Bíblia não está aí perto de você, dê uma corridinha lá no quarto, na estante, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 130 e vamos fazer a leitura e uma breve exposição desse texto. Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares os meus pecados, os nossos pecados, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Meus queridos amigos, não é? Amados irmãos, uma das grandes tentações do ambiente religioso é produzir super-homens. Homens e mulheres que fazem parte de alguma religião sofrem constantemente ao longo de sua caminhada espiritual, independente da religião que seja, aquela tentação de negar a humanidade, negar aqueles sentimentos que são mais humanos. Essa é a tentação que o ambiente religioso produz. O livro de Salmos é um livro que, na minha opinião, é um antídoto contra essa tentação, é uma proteção contra essa tentação. Por quê? Porque o livro de Salmos, ele é um livro onde todos os sentimentos humanos, todos eles, culpa, dúvida, crise de fé, tendência a desistir da vida, tendência de desânimo, depressão, angústia, também louvor, alegria, agradecimento, júbilo, perplexidade, toda essa confusão e riqueza de sentimentos humanos, eles aparecem no livro de Salmos sem que nenhum deles seja escondido. Por isso que o livro de Salmos, como disse João Calvino, ele é uma anatomia da alma humana. No salmo que nós lemos, no Salmo 130, na minha percepção, o centro desse salmo está nos versículos 3 e 4. São nos versículos 3 e 4 que o salmista coloca o centro da sua reflexão. O que é que fala o verso 3 e 4? Se tu, Senhor, olhares os nossos pecados, quem conseguirá sobreviver? Quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido, para que sejas adorado. Esses dois versículos são o centro desse salmo. Neles nós encontramos o mistério da graça de Deus, o mistério da disposição de Deus em perdoar e restaurar o mal que há nas nossas vidas e o mal que há no mundo. Nesses versículos nós descobrimos que Deus não é um rival, mas Deus é um Pai amoroso que por iniciativa própria quer nos ajudar a caminhar na vida. Ele é um Pai que quer nos levantar quando caímos, que quer ajudar nos nossos erros. Não pelo nosso mérito, não pelo mérito humano, mas por sua graça e por sua disposição em perdoar. Me faz muito lembrar aquele texto do apóstolo Paulo, quando Paulo diz o seguinte: Deus nos amou primeiro, mesmo sendo nós ainda pecadores. É diante dessa certeza do salmista, expressas no verso 3 e 4, que todos os outros sentimentos nascem ao longo desse salmo. Por exemplo, é por conta da certeza do perdão de Deus, da disposição de Deus em perdoar, do seu amor, que o salmista disse: por isso que tu és temido. A palavra temido aqui no final do versículo 4 não é no sentido de ter medo, terror, mas é um temido no sentido de adoração,
de reverência. O salmista disse: Tu és adorado, ó Deus, Tu és digno de reverência, Tu és digno de todo o meu respeito por conta da Tua disposição em perdoar. É por isso que eu te adoro, é por isso que eu presto reverência a Ti. Aqui, a motivação do salmista para adorar não é o medo da punição. A motivação do salmista para adorar é a gratidão pelo amor e pela disposição de Deus em perdoar. Faz tanta diferença quando você ama a Deus ou presta culto a Deus por conta do medo da punição e do castigo. Isso cria adoradores frágeis, gente que diante da primeira dificuldade e adversidade da vida desiste. Mas aqueles adoradores que nascem como fruto da gratidão pela graça e o perdão de Deus, são adoradores que vão criando musculatura espiritual, condições para enfrentar os embates da vida e prestam um culto mais substancial a Deus. Mas também a certeza do perdão produz no salmista esperança. Os versículos 6, 7 e 8, o salmista expõe o seu sentimento dizendo: eu espero em Deus por conta da sua misericórdia. É por conta dos olhos voltados para a graça de Deus que o salmista pode alimentar a sua esperança. Mas isso, é claro, um Deus que tem disposição em perdoar, um Deus que é cheio de graça e que tem a iniciativa em nos amar, mesmo nós sendo ainda pecadores, é um Deus que nos permite ter esperança. É verdade que a esperança às vezes é longa, exige paciência. E nesse momento Deus levanta pessoas para que nos animem, para que nos acordem do sono, do desânimo. Muitas vezes nós precisamos de um familiar, de um amigo, para que o tempo de espera não nos desanime. Alguém que chegue junto e diga: levante, Deus nos fortalece, Deus nos ama, vamos, amigo, levante. Nesses dias tão difíceis, nós podemos ser esse amigo que vai levantar o outro, ou nós também podemos ser aquele que vai aceitar a ajuda do outro. Não recusemos. Muitas vezes somos orgulhosos, mas Deus levanta pessoas que podem nos acordar do nosso desânimo. E finalmente, amados, a certeza do perdão de Deus, a certeza de um Deus que é cheio de graça, nos anima a clamar. Os versículos 1 e 2 diz assim: das profundezas a ti clamo ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz, que os teus ouvidos sejam atentos às minhas súplicas. Essa certeza de que Deus escuta e não é indiferente ao nosso clamor, nasce num coração que aceitou a graça e o perdão de Deus. De um coração que aceitou que não são pelos meus méritos, porque se Deus fosse olhar pelos meus pecados, quem subsistiria, como diz o salmista? Mas é pelo amor gratuito de Deus por mim. Isso me faz ter certeza que Deus não é indiferente ao meu clamor e à minha súplica, porque Ele é um Deus cheio de graça. Imagine alguém que só tem certeza que Deus o escuta mediante o seu comportamento totalmente correto, um comportamento 100% perfeito, sem nenhuma aresta. Essa pessoa nunca terá certeza que Deus irá ouvi-la, porque ela pensa que Deus a escuta por conta do seu comportamento. Agora, aquele que sabe que é amado de graça e aceitou pela fé essa graça de Deus, esse ora sabendo que Deus não é indiferente ao nosso clamor, que nós podemos fazer como o salmista no versículo 1 e 2, clamar noite e dia, abrir o nosso coração, expor a nossa angústia, os nossos sentimentos, falar das nossas queixas, falar sem medo, porque a graça cria esse ambiente livre do medo. Eu posso dizer: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu não entendo? Eu posso dizer: meu Deus, eu estou com medo. Eu posso falar: oh meu Deus, eu tenho ansiedade, eu estou ansioso. E você pode abrir, pode falar abertamente com Deus, porque Deus entende, é um Deus cheio de graça e misericórdia e de perdão. O ambiente criado pela graça é um ambiente onde nós podemos ser sinceros com Deus, com a relação àquilo que o nosso coração sente. Concluindo, eu diria, amados, o seguinte: sejamos gratos a Deus nesse dia,
porque, como diz o versículo 3, se ele fosse olhar os nossos pecados, ninguém subsistiria. E fundamentados na certeza dessa graça e desse amor de Deus, continuemos em oração, uma oração confiante, uma oração cheia de fé, de que Deus escuta o nosso clamor. Coloquemos os nossos sentimentos diante de Deus sem nenhum receio. Eu queria aproveitar esse momento e pedir para os irmãos que estão me ouvindo em suas casas, nesse culto de oração de hoje, que os irmãos lembrem da nossa irmã Morgana, esposa do nosso irmão Noé. Ela está adoentada, ela é enfermeira, a sua doença tem alguns sintomas que se parecem com o do coronavírus. Então, o irmão Noé com a sua esposa devem ser alvo da nossa oração nessa noite. Oremos pelo Departamento de Ação Social da nossa igreja, que tem trabalhado muito, aquelas irmãs muito dedicadas, irmã Liz, Edneide, Camila e toda Ana Cláudia, todos os que fazem o Departamento de Ação Social da igreja, o nosso moderador, irmão Plínio, estão trabalhando muito na área social, não é? Agradecemos a Deus pela vida desses irmãos e que Deus possa fortalecer. E continuemos tendo as precauções, não é? Isolamento, lavando as mãos, sempre, não é? Muito álcool gel, muita água e sabão e muito isolamento. Eu sei que é difícil, mas vamos continuar nessa luta. Com certeza, Deus nos dará vitória, nos dará dias melhores. Esperemos em Deus e vivamos a cada dia o seu mal. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz.